azul mesmo que fica, né? Não é verde não, porque eu apertou o botão azul. Quando você começar a falar, você aperta o azul, aí vai ficar verde. Só não dá para eu ler aqui, né? Não dá para eu ler a programação. Você tem coisa para ler? Aqui, não. Não sei. Tem que ser de outubro. Aí, ó. Não, esse aí é de setembro. Não foi feito a coisa de outubro. Tem que continuar pendente. Bom dia a todos. Vamos aproveitar bem a nossa manhã e aqueles que vão assistir também pela nossa rede social, também seja bem-vindo às reflexões que a doutrina espírita nos oferece, que nós possamos aproveitar, porque os momentos, né, como nós vimos terça-feira passada, os tempos são chegados. Nós vamos aproveitar a chegada desses tempos, que possamos nos envolver já nessa atmosfera de paz, de alegria, de serenidade, que busquemos nos instantes que aqui estivermos, nos desligarmos um pouquinho que seja das nossas preocupações cotidianas, nos envolvermos com a mensagem do dia. E sempre temos convites ao estudo. Nossa casa tem grupos de estudos todas as terças-feiras, 19 horas. É uma turma que estuda sistematicamente a doutrina espírita. Todas as terças, 19 horas. Nós também estudamos sistematicamente a doutrina espírita todos os sábados, por volta das 10h40, 10h45. Após a reunião pública, nós estudamos também sistematicamente a doutrina espírita. Temos todos os sábados também, junto com a reunião pública, a evangelização da infância, que está acontecendo agora, enquanto a gente estuda aqui, as crianças também estão, as evangelizadoras. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, também temos 2 grupos de estudos. 19 horas, o Livro dos Espíritos, e 20 horas estudamos sobre a mediunidade. Então, oportunidades não nos faltam para nós estudarmos a doutrina espírita. E nesse mês de outubro, o tema do mês é Ensinos de Jesus. É um tema que está lá naquele livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel. Então, nós estamos estudando a parte segunda, que trata dos ensinos de Jesus. Hoje, quem vai trazer o estudo vai ser o Walter Labuto, com o tema A Ceia Pascal, que está nesse livro. Então, nós temos também na nossa casa alguns projetos se desenvolvendo, que é esse projeto Semente Viva, Quintal Produtivo, que fica bem ali na lateral aqui da nossa casa, onde nós podemos ter contato com a natureza, que é uma característica da nossa casa, né? Uma casa centenária, mas que resgata, porque, afinal de contas, aqui Andrade Araújo já era todo floresta, né? Antes que José Luiz do Espírito Santo viesse desbravando aí as florestas, desde Nilópolis até Nova Iguaçu, desbravando e fundando os centros espíritas. Inclusive, esse aqui, José Luiz do Espírito Santo, foi o primeiro presidente dele. Mas também ali em Mesquita, ele também presidiu e acompanha até hoje, na espiritualidade, os trabalhos nessas casas. Então, aqui era tudo floresta. E tendo o centro, o máximo que se consegue, a gente ainda mantém algum verde na casa. Então, esse quintal produtivo tem essa finalidade também. Tá? Então, podem visitar os jardins, pode adotar alguns canteiros, pode também apreciar as flores e a horta. Tem um convite que é para o Evangelho no Lar. Quem aqui já faz o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é importante, né, porque dissemina muito mais essa fraternidade, esse estudo do Evangelho. Uma casa, vamos imaginar, eu moro em apartamento, um apartamento que faz o Evangelho no Lar,
ilumina o prédio inteiro. Então, uma casa que faz o evangelho no lar ilumina toda a rua, todo o bairro. Então, quanto mais núcleos desse evangelho nós tivermos nas nossas casas, melhor. É bem simples. Quem quiser saber mais detalhes, é simples de explicar. Temos ali também um panfleto que explica esse processo de fazermos o evangelho no lar. Eu acho que nós podemos seguir, sem botar o vídeo. Bota o vídeo depois, por favor, tá? Então, vamos fazer a leitura da página. Porque aqui tem um vídeo que fala sobre a questão da casa espírita e o meio ambiente. É um vídeo também bem interessante. Mas para seguir com hoje, a gente vai fazer a leitura da página. Enquanto isso, próxima terça-feira, nós vamos ter o tema Relações mais afetuosas com Jesus. Olha que tema interessante. Relações mais afetuosas com Jesus. Quem vai trazer é o Gutenberg Pascoal. É o Guto, que também é um colaborador aqui com a nossa casa. Então, terça-feira, na reunião do dia 8, o Gutenberg Pascoal vai nos trazer os estudos falando sobre relações mais afetuosas com Jesus. E no próximo sábado, Guilherme Machado vai falar sobre o precursor do cristianismo. Então, vamos fazer a leitura da página, que é a lição 163 do livro Fonte Viva. Aprendamos com Jesus. Desculpa, não tentei. É o hábito de passar. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. Tenta aí, Guilherme, que não está indo, não. Está indo também, não? Vê aí. Coisa da tecnologia. Afinal, a lição é sobre tolerância, né? Toleremos nós e a tecnologia. Tá brigando? Calma aí, para de explicar. Tá. Não, vou até largar. Sim, é esse. Clica você aí para garantir. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício, que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamo-nos assim de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor
que nos tem tolerado infinitamente. Graças a Deus. Querido Jesus, queremos lhe agradecer a presença nesta manhã, hoje que nos reunimos em seu nome. Que os eflúvios salutares nos possam alcançar, nos auxiliando a manter o bom ânimo, a tolerância uns com os outros, a vontade de aprender e de também servir. Que assim, Senhor, possamos nos irmanar mais e mais diante das tuas sublimes lições. Que possamos aprender contigo, Jesus. Quanto nos ensinastes, nos ensinas até hoje com teu exemplo de tolerância e de amor aos pequeninos. Pedimos, Senhor, nesse instante, que nosso irmão Walter, que vai nos trazer os estudos, possa perceber as inspirações do alto em favor da sua fala. Que cada um de nós também possa, Senhor, colaborar com os bons pensamentos, com as boas atitudes. Que cada irmão nosso do caminho também possa beneficiar-se dessas boas vibrações. Por isso, em seu nome, querido Jesus, em nome de Deus, em nome de todo o bem, iniciamos os estudos de hoje. Que assim seja. Então, convido o Walter para a explanação. Isso aqui está funcionando? Não? Uhum. Bem. Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos falar sobre o Cristo também, sobre essa tolerância, né? Abriu-se, nada é por coincidência, né? Falando sobre tolerância. Mas o que a gente tem hoje, o tema é a ceia pascual, né? Com Caibar Schultel, parábolas de ensinos de Jesus. Se vai funcionar? Vamos ver. Funcionou, né? Então, a gente pensa sobre o que vem a ser a ceia pascual. Ela, na verdade, ela tem uma conotação, ela tem uma significância muito grande no judaísmo, né? Porque ela é a festa da libertação, é quando os judeus comemoram o fato de terem saído da escravidão, né? E a Páscoa é essa comemoração da escravidão egípcia que durou 430 anos, muito tempo, né? Depois que eles ficaram no Egito, foram para o Egito por causa da seca, de tudo, acompanhando José, acabaram sendo escravizados pelos egípcios, né? Então, essa data judaica, ela tem um período específico, né? Eles chamam de mês de Nisan, que é o primeiro dos 12 meses judaicos que eles têm, né? Coincide sempre com uma lua cheia, porque o calendário judaico é um calendário lunar, diferente do nosso gregoriano, que é um calendário solar, né? Mas, ao passar do tempo, essa data, essa questão lunar, foi modificada e passaram a ser celebrado fora da lua cheia, né? Precisava, antes, um rabino determinar qual seria a data da data da Páscoa judaica. Com isso, a Igreja Católica também decidiu não ficar mais acoplada à decisão judaica da Páscoa, para fazer a sua própria Páscoa, e estabeleceu uma outra data, né? Uma data baseada, né, no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que coincida com o dia 21 de março. É muita regra, né? Por isso que a gente fica vendo que a Páscoa vai alterando ao longo do tempo. E ela acaba determinando, 40 dias para trás, o Carnaval. Então a gente diz, por que Carnaval cai numa época, noutra, que tem a ver com essa questão lunar da Páscoa, a nova regra que a Igreja Católica estabeleceu, né? Então, a Páscoa sempre acaba caindo, sempre entre 22 de março a 25 de abril, por causa dessa questão lunar, né? Então, você vê que até a Lua afeta até a data da Páscoa para essa determinação, né? Então, aqui, aí eu trago para a gente a questão de como que são essas duas festas, né? Essa festa não foi. Aqui não abriu o que eu queria mostrar. Bem,
a festa judaica. Então, você tem elementos na festa judaica com relação a elementos da festa cristã, né? Então, na festa judaica, você tem uma morte de um cordeiro para significar essa escravidão, essa entrega, né? É o Deus falando com o povo de Israel, né? A libertação de Israel do Egito, um memorial para essa nação também. Mas para nós, para as pessoas que envolvem o Novo Testamento, né, para a festa cristã, é o Deus falando para toda a humanidade, não só para Israel, falando para toda a humanidade, né? Para nós ficou aquela ideia de uma libertação do pecado, de uma liberdade do sangue de Jesus. Então isso está entranhado na gente, não por uma questão espírita, mas estou falando por uma tradição cristã, tá? E uma memória do sacrifício do Cristo nesse momento. Então a gente vê simbolismos parecidos que tentaram fazer uma analogia entre o que era judaico com o que foi da boa nova que Jesus trouxe. Ou seja, fizeram uma adaptação desse processo todo, que Jesus virou o cordeiro, né? A garantia do perdão dos pecados, a santidade da pureza, a santificação de Jesus. Trouxe isso só como uma questão histórica para a gente poder perceber que é uma festa, e essa festa, Jesus estava inserido nesse momento histórico da Páscoa, no momento em que ele também que ele foi crucificado, né, posteriormente, nesse período, né? Mas antes disso, para a gente não ficar centrado apenas no momento do Cristo de dor, a gente tem que centrar no momento do Cristo, ou no Monte das Oliveiras, com as pregações bonitas que Cristo teve, mas também nesse momento da ceia que nós vamos conversar hoje, tá? Nós vamos conversar sobre esse momento bonito de Cristo, apesar de todas as adversidades que ele já, de alguma forma, intuía e já sabia, com certeza, que iria enfrentar. Tá? Então, o local que essa ceia foi realizada, né? Ela foi realizada nesse cenáculo. O que é cenáculo? O cenáculo é um andar superior, em cima do andar térreo, né? De uma casa qualquer. Jesus, nesse momento, ele sente que ele já está chegando à Páscoa e ele manda os discípulos irem à frente procurar um homem que estava carregando um jarro de água e que esse homem levaria ele a uma casa. Já sabia, como bom vidente que era, já sabia tudo o que ia acontecer. E lá, os discípulos foram lá e seguiram esse homem e lá encontraram realmente uma casa que tinha um salão, um cenáculo em cima desse andar. Tipo um terraço, né? Mas um terraço coberto. E lá é que foi feita a Santa Ceia e esse homem aceitou receber os discípulos do Mestre nesse momento de confraternização do Mestre com o seu grupo, né? E esse momento foi catalogado pelos 4 evangelistas, tá? Cada um viu de uma forma, como a gente, né? A gente sorve Deus, cada um de uma maneira. Absorve Deus, cada um de um jeito muito particular nosso, né? Dalai Lama fala muito isso, né? Que Deus é como se fosse um grande reservatório de água e com várias bicas, e cada um vai bebendo num determinado nível essa bica. E cada um, a água vai ter um sabor, né? Uma água mais funda, uma água mais rasa, uma água mais no meio. E assim somos nós nesse processo de absorção. E aqui também os evangelistas vão observar detalhes, cada um sobre a mesma história, cada um olhando sobre um ângulo o mesmo momento, tá? Então, vamos à passagem de Lucas. Temos que ler para poder a gente entender qual foi a visão de Lucas sobre esse momento, né? Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho ansiosamente desejado comer convosco essa Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que nunca mais hei de comer, até que ela se cumpra no reino de Deus. Depois de receber o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e distribuí-o entre vós, pois vos digo que desde agora não beberei o fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, tomou do mesmo modo o cálice, dizendo:
este cálice é a nova aliança entre o meu sangue que será derramado por vós. Então, tem todo um simbolismo nesse momento, né, que Cristo tem que trazer com vinho e com pão, né? Outra passagem foi de Mateus, também sobre o mesmo momento. Aí já é outro olhando outra face. Estando eles comendo, tomou Jesus o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo: bebei deles todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mas digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Né? Isso é Mateus também falando. Não botei aqui, desculpe. Agora temos Marcos. Estando eles comendo, tomou Jesus o pão e, tendo dado graças, partiu e deu-lhes dizendo: tomai-o, este é meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até que aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Né? Mas, no passado, isso que Jesus estava fazendo foi visto por Ezequiel. Olha que coisa interessante, né? Que também era um médium. Né? Viu esse mesmo momento. O profeta Ezequiel, no passado, viu o momento que ia acontecer no futuro. Ou poderia-se dizer que Cristo também recriou, muitos dizem, recriou o momento que foi visto por Ezequiel. Mas aí temos. O profeta Ezequiel diz que, arrebatado em espírito de Babilônia, onde se achava cativo, foi em Jerusalém, e nesta cidade um anjo mostrou-lhe um santuário, que tinha a porta fechada, e disse-lhe que, fora daquela porta, assim fechada, assentar-se-ia o príncipe à mesa, para comer o pão na presença do Senhor. Então ali já havia o prelúdio, o aviso de como que seria essa vinda do mestre e como ela ocorreria nesse local de santuário, né? De porta fechada. Por quê? Para poder ter uma assimilação, porque ali dentro estava o momento em que os discípulos estavam juntos, protegidos de alguma forma, né? No momento em que também sabia-se que em Jerusalém estavam sendo... ele tinha causado muita balbúrdia com a vinda dele a Jerusalém, então ele estava ali no momento de reclusão para poder pensar e eles poderem compartilhar esse momento, né? E esse pão que a gente tem, que Ezequiel fala, é o pão que até hoje nós estamos a nos alimentar aqui, né? Com o Evangelho, seja o Evangelho com o Espiritismo, seja o Evangelho como um todo, nós estamos a compartilhar esse pão, a dividir esse alimento entre nós, né? Que Jesus, nesse momento, trouxe para nós essa lei de amor, essa lei de perdão, essa modificação do velho para o novo. Muito hoje se fala muito do Velho Testamento, mas o Velho Testamento ele traz muitas coisas que Jesus trouxe para modificação. E é isso que a gente tem que começar a trazer esse olhar. Não para dizer que o Velho Testamento não serviu para nada, mas para a gente poder olhar com um olhar de Jesus sobre aquilo. E é isso que a gente também está convidando a todos aqui nesse momento, para que a gente passe a olhar a escrita, o que está escrito no livro sagrado, que é a Bíblia, mas de um olhar diferenciado, com o olhar da visão do Cristo, né? Mas esse pão e vinho já era algo que era muito comum no passado, né? Esse símbolo, esse simbolismo que Jesus trouxe também nessa ceia, existe uma questão histórica, né? Esse pão na Mesopotâmia era um alimento do corpo, era considerado um alimento para o corpo, mas era, acima de tudo, o resultado de um trabalho. Era a união do trabalho de várias pessoas, porque um plantava o trigo, outro fazia o pão e alimentava o corpo, mas também tinha essa ideia de que se alimentava a alma. Então, o pão aqui já vem de um elemento que está inserido na cultura mesopotâmica, que onde todos os povos beberam da Mesopotâmia, que era entre o rio Tigres e Eufrates, e lá é que surgiu toda a civilização humana. Lá foi o berço
Lá é onde havia, na verdade, o Éden, né? O que é chamado Éden, supostamente Éden, teria que ter sido entre a Mesopotâmia, que era um lugar cheio de jardins, com água, com plantas, com tudo naquele mundo em que foi iniciado as civilizações antigas, né? E no mundo antigo também o fruto da videira tinha um caráter mágico, tinha um caráter medicinal. Todos os povos usavam o vinho também como um método curativo, né? Então temos em Lucas também cita essa questão da cura através do vinho. Não bebais mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e de tuas frequentes enfermidades, vinho e azeite para curar as feridas do samaritano. Então Lucas cita isso, como o vinho era usado como medicamento naquela época. Melquisedeque, né, que era o rei de Salém, trouxe o pão e o vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou. Melquisedeque também fala do vinho. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou aos teus inimigos as tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O vinho simboliza, nesse momento, a vida, né? E os sumérios, que foram antes dos babilônicos, né, acreditavam que a árvore da vida era uma videira. Então, tudo tem um simbolismo já muito milenar, porque a civilização suméria, que também foi a primeira civilização entre o Tigres e o Eufrates, é que deu origem a civilizações posteriores, né? Então, tudo isso que a gente está vendo aqui tem a ver com o pão, o vinho, no sentido do trabalho e do esforço que as pessoas fazem para se chegar ali até essa ritualística como curativa, como resultado de trabalho, de esforço e tudo mais, tá? E aí nós temos o Evangelho de João, que também era o discípulo, né? O discípulo querido, né? O mais jovem, mas também o mais, vamos dizer assim, metafísico, né? Nesse sentido, apesar de que tem um Evangelho de Tomé, que é apócrifo, que eu acho o mais metafísico de todos, é Tomé. Mas esse é apócrifo, ninguém fala dele, mas quem tiver a oportunidade de um dia lê-lo, leia para entender a beleza de Tomé. Porque Tomé foi o discípulo que só acreditou, só via para crer, né? E depois que ele teve o contato com Jesus, e viu e acabou crendo, né? Ele se modificou. Ele transformou-se nesse evangelho num homem que deixou de ser físico e se tornou mental. E nesse evangelho, que é apócrifo, de enorme beleza, ele mostra toda essa metafísica, a mente, né? Quanto que a mente pode modificar o mundo. E esse é um evangelho, ele é separado, mas ele é evangelho chamado Evangelho de Tomé. Roberto Roden faz uma tradução fabulosa desse evangelho. Mas voltando aqui ao ponto, né? E João fala, né, que tomando o pão, partiu e deu aos discípulos. Então está tudo batendo com o que os outros também disseram. E disse-lhes: tomai e comei, este é meu corpo, que vai ser dado por vós, e com o cálice cheio de vinho ofereceu-lhes, dizendo: bebei, este é o sangue do Novo Testamento, que vai ser derramado em vosso benefício. Mas aí a gente vê, esse pão não é o pão físico que Jesus está oferecendo. É o pão espiritual, o pão do conhecimento, o pão de uma verdade que ele está trazendo nova. E que ele trouxe através do próprio exemplo do cotidiano dele, né? E aquele é o momento prévio da crucificação ainda, né? Ainda tem um momento quando ele sobe ao monte, mas aquele é o último momento em que todos os discípulos estão reunidos em relativa a paz, o penúltimo, né? Porque o último seria no próprio monte, quando ele faz o contato com Elias e faz o contato com Moisés, espiritualmente falando, né? Então o vinho aí não é um vinho material também, é o vinho da doutrina, né? Da doutrina com o espírito renovador de novos ensinamentos que ele está trazendo, né? Então, o pão e o vinho, a gente pode dizer que é a letra e o espírito que ele está trazendo para a gente. Então, esse é o simbolismo que a gente tem da Santa Ceia. Mas aí a gente pensa assim, e no Espiritismo, né? Tem essa passagem, não tem essa passagem? Acham que é verdadeira, não é? Então, no livro Consolador, Emmanuel fala, na pergunta 318, poderemos receber um ensinamento sobre a Eucaristia,
dado o costume tradicional da Igreja Romana, que recorda a ceia dos discípulos com o vinho e a hóstia? Será que a gente tem que replicar isso? Aí Emmanuel fala, a verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho material. Veja bem, já modifica. Como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio através de todos os caminhos da vida. Então, o convite que a gente está fazendo hoje é para a gente refletir sobre Jesus e ver se nós estamos comendo desse pão e bebendo desse vinho. Não o vinho material, nem o pão material, mas desse vinho espiritual. Nós, ao longo de nosso cotidiano, nós bebemos desse pão e desse vinho? Aplicamos aquilo que já foi ensinado para a gente há mais de 2000 anos? Estamos a fazer isso? Quantas encarnações estamos a ouvir sobre o Cristo? Se é que nascemos dentro de sociedades cristãs, porque também podemos ter nascido em outras sociedades pagãs também. Mas, de alguma forma, mesmo no paganismo, e eu trouxe aqui, e mesmo antes de Jesus, já se falava dessas verdades. Essas verdades vêm caminhando pela humanidade há muito tempo. Não desmerecendo Jesus. Jesus veio coroar esse processo, dando o seu próprio exemplo sobre o seu próprio corpo, sobre sua própria carne, e trazer todos esses simbolismos que também já existiam no passado. Mas nós que já vivemos, já somos espíritos, filhos das estrelas, né? Quantas vidas nós ainda estamos a ver e não sentir esse pão e esse vinho? Então, esse é o convite da reflexão de hoje, né? Quanto pão e vinho nós estamos a consumir, não materiais, mas espiritualmente falando, né? E aí eu venho trazendo sobre essa questão que algumas frases, né, que são ditas, né? A carne para nada presta, o espírito é que vivifica. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, isso Cristo falava, né? As palavras dele eram espírito e vida. Então, para isso é que a Santa Ceia vem trazer essa representação. E essa doutrina de Cristo não pode ser assimilada só como uma letra, como uma coisa que é escrita, que está na Bíblia. Não. E por isso que a gente tem que começar, eu gosto do pastor Caio Fábio, quando ele fala nesse trecho de trazer uma chave hermenêutica, que essa chave hermenêutica é uma forma de interpretar um texto. E ele fala sempre isso. Não é só ele, mas outros estudiosos antes dele também falam, mas, vamos dizer, contemporaneamente ele fala bastante disso. Então, quando você tem que ler qualquer coisa, mesmo do Velho Testamento, que traz uma série de pesos, uma série de ideias, às vezes, totalmente fora da nossa realidade, a gente deve usar a chave. O que Cristo pensaria sobre isso? Cristo iria tratar com preconceito? Cristo iria tratar determinando que um é inferior ao outro, que a mulher é inferior ao homem? Será? Será que Cristo iria falar sobre a questão do adultério, ia ter todas essas condenações que tem no Velho Testamento? Será que ele não iria ser complacente? Então, Caio Fábio fala sempre de que todas as vezes que a gente lê algo que seja do Velho Testamento, nós devemos olhar sobre essa chave que é Jesus. O que Cristo ensinou no Novo Testamento que nós possamos aplicar, né, sobre essa questão do Velho Testamento, né? E por quê? Porque Mateus também traz, né, não como os antigos escribas com apego às normas e tradições humanas. Eles foram revolucionários. Esses discípulos e Jesus foram revolucionários para a época, mesmo para o judaísmo, né? Ele foi ecologicamente revolucionário, ele andava com as mulheres, ele andava com todos que eram degradados. Se fosse hoje, com quem Cristo andaria? Pensem aí, vamos lá, deem sugestões. Quem que vocês acham que Cristo andaria hoje? No centro espírita ou com os espíritas somente? Com quem Cristo andaria? Em que meio ele andaria? Cercado de quê? Vamos? Ninguém pensa em nada? Estamos em época de eleição. Ele cercaria de políticos arrependidos, de políticos que tenham mudado, porque pode acontecer. Sei que é bem difícil. Acho que deve ser mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha, mas
Mas ele andaria com alguns assim, porque também era difícil naquela época você achar que uma prostituta deixasse de ser prostituta. Ou de uma mulher, ou de um homem que, como Mateus, né? Que deixasse de ser cobrador de impostos. Andaria com todos, mas ele estaria cercado. O que eu quero dizer é assim, ele andaria com todos. Teria multidões, mas ele estaria cercado proximamente de espíritos que antes foram condenados e estariam arrependidos. É isso que eu quero trazer. Ele teria drag queens do lado dele, ele teria travesti, ele teria pessoas que se arrependeram, que não querem mais viver aquele tipo de vida, de repente, mas que já tinham vivido aquilo. Político, ladrão. Sim. Mas o principal desse ponto é que a gente tem que pensar é, ele estaria com pessoas que queriam o quê? Se modificar. Não se modificar porque era pecado ou porque coisa, mas porque não era mais útil, após ter contato com Cristo, de continuarem numa vida que não trazia mais utilidade para eles. Queria se modificar. Então, eu acho que isso que o Cristo andaria. Porque a gente tem que pensar nisso, né? Porque todo mundo fica falando que o Cristo voltará, mas aí quando voltar, se ele fizer tudo isso, o que nós faremos? Acho que nós crucificaremos ele, né? Vamos metralhar na internet, né? Nós vamos cancelar Cristo na internet. Ele vai ser cancelado. Vai ser bloqueado por todos. Então, isso tudo é o que vai acontecer se a gente fizer, né? Mas aí, Caibal Schutter traz nesse livro, ele traz esse pensamento, né? O pão não ficou inteiro e repartiu-se com tanta fartura que até hoje, 20 séculos depois, podemos com ele saciar a nossa fome de entendimento. Quantas coisas a gente aprende olhando, abrindo o Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um pedaço do Evangelho total da Bíblia, né? Mas ele tem ali. Quantas vezes a gente abre ali uma pergunta e tem uma resposta que a gente precisa, né? Milagre ainda maior do que aquele que multiplicou peixes e pães, que saciaram 5.000 pessoas. Aqueles pães e peixes, embora matasse a fome de tanta gente e sobrasse ainda 12 cestos daquele milagre, não chegaram até nós. Mas, ao passo que esse pão, que reflete através de 248 gerações, ou 250 já, envolvendo nossa alma em fluidos benéficos que verdadeiramente saciam o espírito. Então, esse pão que Jesus trouxe vem até hoje. E basta que a gente abra um trecho quando a gente estiver em necessidade. E esse é o convite de hoje também. Quando tivermos com necessidade, no nosso Evangelho do Lar que foi falado aqui, abramos aquilo dali para poder vermos o que ele pode nos dizer. No momento de desespero, no momento de angústia, quando as coisas estiverem muito difíceis, eu não tiver com quem conversar e eu não tenho com quem chorar, de repente abrir o Evangelho, abrir aquele pedaço e ler. Ver o que ele pode me trazer ali, né? E sempre bate isso. Eu brincava com meus filhos que todas as vezes que a gente abria o Evangelho para fazer o Evangelho do Lar, abria um livro lá, que nem sempre era o Evangelho, às vezes eu abria um livro infantil, com reflexões e tudo mais, sempre caía alguma coisa que as crianças tinham feito naquela semana. Eles diziam assim, você marcou o livro. Aí passamos a mudar a estratégia. Eu entregava o livro para eles e eles abriam, aleatoriamente. E caía, às vezes, a mesma coisa. Às vezes caía a mesma lição para um, sempre a mesma lição, porque ele estava sempre fazendo a mesma coisa. E aí eles diziam, isso não pode ser. Eu falei assim, meu filho, sinto muito, mas a gente está cercado de 1.000 espíritos olhando, são 1.000 espectadores que estão nos olhando aqui, vendo e tentando ver se a gente modifica. E aí, isso deve ser algum erro aqui, não é possível. Trocamos de livro, fizemos isso. Não adiantou, continuou acontecendo. Então, onde se conclui que o problema, às vezes, Deus manda para a gente em neon. Eu brincava com ele e dizia assim, olha, só precisa ele escrever em luz em neon para mandar aqui para casa. Não tem mais o que a gente fazer, né? Porque a gente trocou de livro, passou para vocês e continua acontecendo, então não adianta, né? Então, qual foi o primeiro... A gente pensa no primeiro pão que foi dado para os judeus. Qual foi o primeiro pão que foi oferecido no Velho Testamento para os judeus? Quem sabe? Primeiro ensinamento, que a gente fala desde criança, aprende, que tem uma formação cristã, todos nós. Quem é? Qual é? Ninguém lembra? Não é o Deus único. O primeiro pão que veio através de uma mediunidade. Eu quero trazer sobre o aspecto mediúnico do Velho Testamento. O que foi?
Os 10 mandamentos, exatamente. Boa aluna é incrível, né? A bola ganhou. Salvou a turma. Então aí, ó, Moisés, que subiu ao Monte Sinai, num momento também espiritual, né? E recebeu dos guias de Israel os 10 mandamentos, né? Tanto que depois quebrou, ele ainda voltou e recebeu de novo, né? Porque quando ele voltou, ele quebrou porque chegou e viu aquela estátua do bezerro, né, de ouro, e ficou revoltado e quebrou tudo também, porque não aguentou aquele povo. E por isso que andou durante 40 anos no deserto. Não é à toa que ele ficou andando 40 anos no deserto, né? A gente nunca para pensar, né? Por que o Moisés anda 40 anos no deserto? Ele esperou que as gerações novas surgissem dentro do deserto, ficou fazendo ciclo. Porque, poxa, Israel em relação ao deserto não é tão longe assim, para ficar 40 anos. Pô, estavam brincando com as pessoas, com eles, fazendo eles se torturarem? Não. Era necessário que um povo que saiu de uma escravidão durante 240 e poucos anos, acostumado com uma religiosidade, com a submissão, com tudo, passasse 40 anos para novas gerações, 4 gerações pelo menos, surgirem, pelo menos 3 aí, para modificar o pensamento. Moisés, inteligentemente, esperou isso até entrar na Terra Prometida, que ele não entrou. Ele passou para o outro, seguiu em frente. Bem, e depois, qual foi o pão ofertado para todos nós? Né? Esse pão que a gente está falando aqui, né? O pão, o verbo encarnado, o mestre, né? Essa palavra eterna e imutável que ele nos ofereceu, né? Mas, durante as suas peregrinações, o que ocorria no invisível? Também a gente tem que pensar. Durante essas peregrinações antes, né? O que ocorria no visível, né? O que aconteceu antes, no momento de Jesus, né? Antes de Jesus vir? Também acontecia movimentos prenunciando essa vinda, né? E também prenunciando os ensinamentos. Ou seja, a espiritualidade já vem caminhando com o processo, inclusive judaico, há muito tempo. Tá? E aí eu trago. Quem fez Davi e Isaías escrever? Está lá no Velho Testamento. Quem fez mover o lábio de Malaquias, de Jeremias, de Ezequiel e de Daniel? Quem anunciou a Maria o nascimento do Messias? Quem falou de Estevão e anunciou coisas que iam realizar? Quem são os anjos, na verdade? Né? A Maria foi dado o nome de Gabriel, mas quem são esses anjos? Né? E aí a gente traz o livro dos Espíritos, isso daí. Né? É um espírito protetor, é um guarda, um orientador para nós. Né? Cada anjo de guarda tem o seu protegido e vela por ele como um pai vela por um filho. Né? Sente-se feliz quando um bom caminho, chora quando tem que chorar. Então é isso que já vem acompanhando. E acompanhou Jesus também nesse momento da ceia e acompanhou também Jesus no momento da sua crucificação. Né? E aí tem que essa vinda de Jesus já vinha sido preparada já há muito tempo, né? Que era o trigo do céu desceu à terra e os anjos deram de comer aos homens. Então, esse era o Jesus, né? Esse trigo tem a ver com pão, olha lá. E os anjos deram de comer aos homens, esse pão que foi servido, né? Esse pão espiritual. E esses anjos, que são esses espíritos superiores, que vêm anunciando sempre, tanto a Davi nos Salmos como outros, essa vinda desse do Messias, né? Estou trazendo aqui toda a questão do pão, como esse pão vem perpassando ao longo da história e do tempo, né? Nessa passagem dos pães que já foram citados, né? Jesus fez a multiplicação do pão, né? Então, olha lá, todo o pão que os discípulos distribuíram durante sua estadia na Terra foi manipulado por esses anjos, pelos Espíritos de Deus, que depois da explosão do Pentecoste nunca mais deixaram. Então, foi neste dia do Pentecoste que houve o batismo de todos os discípulos. E esse batismo aconteceu com os Espíritos chegando, né? E aí o Pentecostes? O pessoal sabe o que aconteceu no Pentecostes? Lembram?
Falaram em várias línguas, né? As pessoas viram em luzes na cabeça das pessoas, né? E aí passaram a pensar que todo mundo, né? Aqui não está dando para ver, mas esses foguinhos aí seriam as luzes que alguns pintores retratam, né? Então, o Pentecostes, ele tem também uma visão do Pentecostes judaico, né? Que quando aconteceu o momento de quando Moisés trouxe as tábuas, e também o Pentecostes, que aconteceu pós, né, no Novo Testamento, que foi 50 dias depois da ressurreição do Cristo, né? E foi a maior reunião mediúnica existente, com 120 pessoas, né? Que falaram praticamente em 15 idiomas diferentes. Foi que está consta no Atos dos Apóstolos, né? Que naquele momento tudo isso aconteceu por um motivo, porque toda manifestação mediúnica acontece por um motivo. E que esse motivo era para quê? O que vocês acham? Ninguém acha que motivo nenhum que aconteceu em Pentecostes? Que mais? Por que seria o Pentecostes? Por que ia ter uma manifestação com 120 pessoas todas juntas? Ninguém pensa em nada? Bem. Vai ter esse tema dentro desse mês. Ah, é? Vai ter esse tema também. A gente vai conseguir responder. Mas eu vou trazer aqui vou fazer um spoiler. Fazer um spoiler, pelo menos da minha visão, né? Naquele momento é para poder haver a disseminação do cristianismo, da visão do Cristo, né? Na verdade, 120 pessoas saíram espalhando pelo mundo a sensação que tiveram. Foram mergulhadas no que eles chamam de Espírito Santo, mas, na verdade, dentro do fluido espiritual. E, a partir dali, sentiram Cristo não só no que está no verbo, mas no que está escrito, mas no verbo verdadeiro, no sentimento de compartilhar com Cristo desse banquete, desse batismo. Todos eles foram batizados e saíram. Mais de 120 discípulos pelo mundo caminharam para isso. Aí multiplicou-se, não eram mais só os 12, eram 120. Né? Outro número proporcional com os 12, mas estava ali. Né? E aí o que tem? Durante a ceia também, quais são os ensinamentos que nós temos também durante a ceia? Dia 16, sábado, 16 de novembro. 16 de novembro. Aí então. Então vai ser você. Por isso que ela não quis dar o bizu. Então ela vai falar disso. Viu? Ela já sabe de tudo. Aí está querendo esconder do jogo, né? Mas durante a ceia, o que vocês acham que aconteceu além da distribuição, de falar do pão, de falar do seu corpo, de falar de sua mensagem? O que aconteceu nesse momento? Uma coisa que foi bem sublime que aconteceu durante a ceia. Alguém lembra? Não? Então vamos lembrar aqui. O lava-pés. Né? Nesse momento, Jesus, né, depois lavou-lhe os pés de todos os discípulos. Né? E Pedro contestou, né? Como é que vai lavar meu pé? Né? Como é que vai lavar? Que era uma sensação de servidão. Né? Como é que o mestre vai servir? Né? E aí Jesus, né, diz: compreendeis o que vos fiz. Vós me chamei mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Realmente ele era o mestre e o Senhor. Se, portanto, eu, o mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Olha só. Porque eles disputavam entre si quem Jesus amava mais, quem era melhor, quem era mais erudito. Tinha tudo isso que nós temos aqui. Nós temos tudo isso no centro espírita, temos tudo isso na nossa convivência. Entre amizade, eu sou o amigo que todo mundo gosta mais, eu sou o amigo que o outro gosta menos. Né? Dei-vos os exemplos para que vós, como eu vos fiz, também vos os faça. Então ele traz esse exemplo aqui. Né? O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior de quem o enviou. Né? Então, na lição da ceia, da Santa Ceia, nós também temos uma lição a mais, a lição de amor. Né?
Mas Jesus ainda completa essa ceia. Ele mostra caminhos, né, durante a ceia. Você vê, a ceia tem muito mais coisa. Tem o pão, tem o vinho, mas tem também mostrando o caminho, né? Indica o nosso lugar no cosmos. Será? Afirma a sua proteção eterna. Tudo isso na Santa Ceia. Vamos ver? Olha lá. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, né? Então, mostrou um caminho. Mostrou o caminho que nós temos que amar uns aos outros como eu vos amei. Tá? O verdadeiro lar, ele também mostra o nosso verdadeiro lar. Onde é o nosso verdadeiro lar? Ele diz também, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, ele também mostra nesse momento que há muitas casas, há muitas dimensões para nós habitarmos. Nós estamos habitando apenas essa dimensão, mas há muito mais, né? Ele também faz nesse momento da Santa Ceia uma promessa, né, que consta em João também. Símbolo da proteção eterna. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos e rogai ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para nós espíritos, o Consolador são os espíritos, né? O livro dos Espíritos e o Consolador que veio, que está conosco, que estão nos orientando de alguma forma. Então, ele já fazia esse anúncio. Mas assim era o mestre, né? Para a gente pensar. Apesar de pressentir a traição, ele continuava ali firme e forte, porque ele já sabia que Judas iria traí-lo. Mas ele estava lá, ensinando ainda. Percebeu que os apóstolos queriam saber quem era maior entre eles, mas manteve a lição. Sabia da negação de Pedro nesse momento, que ele prediz que ele vai negar ele durante 3 vezes. Sabia que o discípulo que ele tanto amava ia negá-lo. Pediu para eles guardarem lá por um tempo, enquanto ele ia fazer as orações, quando ele teve contato com Moisés e Elias no plano espiritual, para que ele pudesse ter força e ânimo para que ele ia enfrentar, mas os caras não ficaram acordados para vigiar, porque ele já sabia que podia chegar os guardas, ficaram dormindo. Mas na hora que dormiu, na hora que acordou, aí Pedro tomou o roupante e arranca a orelha do cara que vai prender, na verdade, de um escravo, que não tinha nada a ver com aquilo, estava cumprindo ordens. E aí Jesus ainda é obrigado a consertar a orelha do escravo, sabendo que ia passar por toda aquela coisa, né? Então ele se mantém sereno, se mantém dando exemplo para a gente de como que deve ser um espírito de alta envergadura. Então é isso que, de alguma forma, eu queria lembrar a todos nós, né? O que é que Jesus nos trouxe na Santa Ceia? Né? Que nós devemos servir, que nós devemos aprender a trabalhar em conjunto, que nós devemos ter disciplina que a gente não tem, né? De Pedro lá e de todos os outros discípulos que ficaram guardando e não guardaram nada. Que não adianta, depois que a coisa está toda destruída, ir lá e arrancar a orelha de ninguém, que não vai resolver, porque a situação já está feita, né? Que a gente tem que perdoar e seguir. E tudo isso que ele vem nos ensinar através desse pequeno momento, desse momento singelo que seria essa Santa Ceia, de compartilhar com aqueles que ele amava antes de partir, inicialmente, né? Sabedor de que a partida seria temporária, mas de tudo que ele ia enfrentar com esses que iriam traí-lo, que iriam negá-lo, mas que ao mesmo tempo ele amava. Não é tão parecido com a gente, com nossas famílias, com todos nós? Não dizendo que nós somos Cristo, que somos qualquer coisa, mas nós também passamos por essas situações, com o nosso dia a dia, com nossos amigos. Então nós temos o exemplo do Mestre ensinando a gente a ter resiliência diante das coisas que nos acontecem. Mas aí eu fiquei também pensando em uma outra coisa, né? Eu comecei recentemente a fazer algumas palestras e achei muito interessante quando eu vi que tinha essa palestra também, e aí pensei assim, gente, eu fiz uma palestra que falava sobre corpo, depois fui falar uma palestra sobre hábitos, depois falei uma palestra sobre enfermidade e depois fui fazer uma palestra sobre Santa Ceia. O que tem tudo isso a ver? Vamos lá. Alguém pensa em alguma coisa? Se tem uma correlação? Tem ou não tem? Ninguém pensa? Correlação. Corpo.
A gente está falando na Santa Ceia do pão que alimenta o corpo, mas que também alimenta a alma. A gente está falando de hábitos, porque Jesus vem dizendo para a gente que a gente tem que mudar nossos hábitos em todo o Evangelho, mas nesse momento da ceia também, quando ele diz que a gente tem que lavar os pés, que a gente tem que amar uns aos outros e tudo mais. Ele vem falando também de enfermidades também, né? Das nossas mazelas que ele perdoa, que ele cura, que ele diz que tem que seguir, quando ele cura o escravo, mas também quando ele cura e perdoa, de alguma forma, o próprio Judas depois. Né? E, então, tudo isso, não sei o que a espiritualidade vai me reservar depois, né? Ficou uma interrogação. Não sei se vai ter conexão, mas como vai ser só ano que vem, deve haver uma divisão. Deve haver uma divisão. Mas eu achei muito interessante que, de alguma forma, eu precisava aprender sobre todos esses temas, porque o primeiro a estudar é aquele que vai falar sobre alguma coisa, né? E aí eu precisava aprender sobre essa interligação. E eu achei interessante que os temas se correlacionam no final, né? E aí eu trouxe... não seria aquilo que você gosta de um acróstico, né? Que você gosta dessas coisas? É um acróstico, mas não é um acróstico, né? É uma verdade, uma coisa. Eu detesto acróstico, mas mas tudo bem, a gente faz, né? Mas aí aqui acabei fazendo uma frase que a gente compartilha de tudo isso, né? No compartilhamento do alimento espiritual para o nosso território sagrado, que é o corpo, temos os ensinamentos profundos para a mudança de nossos hábitos. Ali está a mudança. Nos mostra, através de exemplos, as ações capazes de curar as nossas enfermidades milenares. Demonstra que devemos compartilhar com os nossos irmãos o banquete contido nessa ceia divina de nossas várias experiências acumuladas nas diversas encarnações. Então, esse foi o convite de hoje, desse compartilhamento de nossas experiências, que nós tenhamos coragem de compartilhar nossas vidas uns com os outros, e hoje até nós vamos ter, hoje aqui, porque nós temos hoje uma aniversariante fabulosa. E ao final, depois do passe, todo mundo espera, mas pelo menos esperem os passistas acabarem o passe, aí cantem um parabéns para a nossa grande amiga Jaciara, que nós amamos muito, e vamos compartilhar juntos desse banquete também de confraternização, que é a felicidade de ter alguém junto de nós, né? Estando vivo, trabalhando, caminhando junto conosco. E um dia, todos nós vamos nos encontrar em outro lugar, em outra festa, né? Como Cristo encontrou pós no Pentecoste ou em outro plano, né? Fazendo uma outra festa, recebendo cada um de nós em outro local. Que Deus esteja conosco e possamos estar juntos sempre. Okay? E obrigado por terem me ouvido todo esse tempo, né? Nós que te agradecemos, Walter. Muito bom, né? Muito boa pesquisa, muito boa fala, fazendo aí esse caminho, né? Nos ajudando a fazer esse caminho de compreensão. Então, nós agradecemos ao Walter. E não percam, tá? Mês que vem o Pentecostes. O Walter vai voltar em janeiro. Ele está com 2 meses de licença, não sei por que esse privilégio. Em janeiro, o Walter estará de volta, já tem o tema dele. A dia virá em que aquele quadradinho que ele fica colocando ali, a gente vai ver pedacinhos assim, ó, o número de palestras que ele já vai ter feito. Então, aquele vai ficar pequenininho, porque por enquanto ele está conseguindo dividir a tela ali, por enquanto. Isso é o início, né? E essa jornada, de fato, é uma jornada muito boa. E como é bom poder aprender e evoluir dessa forma, né? Entre amigos. Isso é, de fato, muito bom. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, todo amor, toda misericórdia. Agradecemos por cada instante, por cada oportunidade, por cada aprendizagem. Que muitas vezes, Senhor, vem em formas de dores, de desafios, mas todas de grande importância para a nossa evolução.
Tudo que Deus faz é bom e é para o nosso bem. Por isso, Senhor, pedimos força, coragem, boa disposição para compreendermos as lições diariamente e para de verdade comungarmos dessa ceia. Que nesses instantes, com nossos pensamentos reunidos, possamos emitir sentimentos de gratidão ao alto. Que este sentimento também encontre nossos irmãos mais necessitados. Que onde haja dor, haja sofrimento, que possam chegar os bons fluidos, levando bom ânimo, levando boa vontade. Esse ponto de luz, Senhor, possa expandir-se e multiplicar-se. Agradecemos uma vez mais a oportunidade desse encontro. Que assim seja. Então, nós passaremos para o segundo momento, que é o momento dos passes. Quem desejar receber o passe individualmente, possa permanecer no salão. Aqueles que não desejarem, estiverem se sentindo bem, fiquem à vontade para também usufruir dos espaços